Nesse vídeo, vou tirar algumas dúvidas sobre a língua inglesa. Considere isso como um alinhamento mental. No próximo vídeo, vou te mostrar um guia para você atingir a fluência sem investir nada. Meus queridos, esses vídeos dão muito trabalho para criar, então, deixe o seu like e se inscreva no canal como uma forma de gratidão. Dessa forma, você vai ajudar nosso canal a ter mais alcance dentro da plataforma. Outro detalhe, nesse canal vamos trazer diversos conteúdos aleatórios que realmente vão agregar na sua vida. Dito isso, agora vamos para o conteúdo. Em alguns casos os nativos vão fazer perguntas sem usar a estrutura de perguntas antes do sujeito. Por exemplo, Are you ready? que significa, você está pronto? Você pode ouvir. You ready? Nesse contexto, para você identificar se é uma pergunta, isso dependerá do contexto e da entonação na frase ou palavra. Palavra? Sim, nesse contexto é possível ouvir. Ready? Você pode ver isso em conversas informais em jogos, filmes, séries, desenhos, etc. Para entender melhor a estrutura de perguntas e respostas, estude sobre o verbo to be. Próximo tópico, abreviatura. É muito comum usar abreviatura na comunicação, seja ela falada ou escrita. O apóstrofo indica que existe uma abreviatura no verbo. Isso faz diferença? Sim, faz muita diferença, principalmente na pronúncia e na interpretação. Por exemplo, I am good. I'm good. I would like to eat. I'd like to eat. That is great. That's great. That was good. That's good. I have a dream. I have a dream. I will do it. I'll do it. Viu a diferença? A mesma frase, porém com a abreviatura, a pronúncia muda completamente. O que ocorre nesse processo? Simplesmente, algumas letras iniciais do verbo são retiradas. Como identificar se há contrações? Se forem mensagens escritas, o apóstrofo vai indicar a contração. Em uma conversa falada, a pronúncia vai indicar se existem contrações. Em alguns casos, a pronúncia vai ser mais reduzida. Ou seja, mesmo usando a abreviatura, eles vão ser mais econômico na pronúncia. Como isso funciona? Basicamente, um som que já é curto, vai ficar com a pronúncia mais reduzida possível. Isso é bem comum em conversas mais informais. Antes de prosseguir para o próximo tópico, vou detalhar um pouco mais sobre a função do apóstrofo. O apóstrofo tem duas funções principais. Primeiro, ele é muito utilizado na escrita para indicar contrações de pronomes ou omissões de letras e números. Segundo, ele é bastante utilizado para indicar a posse de alguma coisa. Por exemplo, That's Juliana's house. Juliana's house. nesse exemplo grifado de verde, não há nenhuma contração. Nesse contexto, o apóstrofo junto com a letra S indica que a casa é da Juliana. Ou seja, ela é proprietária e dona do imóvel. Isso pode ser usado em diversos contextos. Por exemplo, Mary is John's wife. aqui diz que a Maria é a esposa do John. Ótimo, como faço para informar que ele é o marido dela? Basicamente é a mesma estrutura. Por exemplo, John is Mary's husband. nessa frase indica que o John é o marido da Maria. Isso funciona para namorados? Sim. Por exemplo, Francesca is Wesley's girlfriend. Wesley is Francesca's boyfriend. essa é a maneira mais comum de indicar posse? Existem outras formas, porém essa é a maneira mais utilizada no dia a dia. Outro detalhe, em algumas frases, é possível encontrar a abreviatura junto com o indicativo de posse. Por exemplo, That is John's phone. That's John's phone. como você vê, existem dois apóstrofos nessa frase, porém ambos estão realizando funções diferentes. O primeiro está fazendo a abreviatura. Já o segundo apóstrofo está indicando posse ao sujeito. Nessa frase nos informa que aquele celular é do John. Próximo tópico é a abreviação. Diferente da abreviatura, a abreviação vai reduzir o final de algumas palavras. Para ficar mais claro, vou reproduzir alguns exemplos. My sister. My sis. His brother. His bro. No problem. No prob. Vale ressaltar que isso não se aplica com todas as palavras. Além disso, a abreviação pode alterar a escrita e a pronúncia das palavras. Vou te mostrar um exemplo. Because I love you, baby. Because I love you, baby.
Viu como tem diferença? Sabendo disso, você vai ter mais facilidade em compreender o inglês falado. Antes de ir para o próximo tópico, vou te dar uma dica para interpretar mensagens com outro tipo de abreviatura. Em uma mensagem escrita, você pode ver a seguinte abreviação: I love you, baby. I love you, baby. Nesse contexto, foi usado a letra U para dizer você. Por que isso ocorre? Porque é o mesmo som. You. You. Essa abreviação ocorre em outras situações do dia a dia, geralmente por mensagens. Para você entender melhor essa lógica, é fundamental conhecer e estudar os sons do alfabeto em inglês. Muitos sons do alfabeto estão presentes em diversas palavras. Sabendo disso, você vai ter mais facilidade em entender e pronunciar as palavras corretamente. Agora vou falar sobre internetês e siglas. Assim como economizamos o máximo possível na escrita, os americanos também fazem isso. Para você compreender melhor, vou reproduzir alguns exemplos. See you soon. Are you there? Call me back. No one. Às vezes a mensagem pode ser totalmente diferente, ou seja, não condiz com a palavra e nem o som. Por exemplo, Hugs and kisses. geralmente, isso pode ocorrer com algumas gírias. Próximo tópico: ligadura. Os americanos não falam rápido, eles falam emendando as frases. Basicamente, eles ligam uma frase ou palavra na outra. Consequentemente, muitas letras no final de algumas palavras vão mudar o som para a fala soar mais natural. Nesse contexto, a pronúncia vai sofrer algumas alterações. Vale ressaltar que, mesmo que o som original não seja aquele, na comunicação informal, a pronúncia vai sofrer mudanças. Então, onde ocorre essa ligadura? Elas são aplicadas nas letras D e T, geralmente no final das palavras. Por exemplo, Are you ready to go? Yes, I'm ready to go. nesse exemplo, a letra T e a letra D fica com o som do R vibrante. Outro detalhe, nesse processo, a vogal O da palavra to ganha o som do to-a. Esse som não tem no nosso alfabeto, ou seja, nós não pronunciamos esse som no dia a dia. Então, qual a sonoridade dele? Basicamente é um an. O que você ouviu é um som que vem lá de dentro da garganta. Vou reproduzir mais uma vez. An. Muito bem, agora que você já entendeu, vou reproduzir outro exemplo, com base no que foi citado anteriormente. I'm ready to go. Nesse exemplo, é possível ouvir o som do R vibrante, nas letras T e D, e o som do to-a, na vogal O. Em algumas situações, algumas consoantes e vogais que têm som, não vão ser pronunciadas, e isso em algumas palavras dependendo do contexto. Por exemplo, Everything. The one please. Shopping center. Call her and tell her. I'll be safe in there. muito bem, agora que você já entendeu todo esse conteúdo, você vai conseguir entender e falar igual um americano. Para fixar melhor esse conhecimento, recomendo que você reveja essa aula. Atenção! Se você quiser fazer dinheiro através da internet, clique no primeiro link da descrição e descubra todos os segredos. Caso queira, você pode entrar em contato através do Instagram. Por hoje é só. Esse vídeo fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!